Boa noite, saudações a todos. Desejamos boas-vindas ao nono ENLIGE, em nome do Programa de Pós-Graduação em Linguagem e Ensino. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Nós gostaríamos de iniciar com a leitura de um texto do professor José Veranildo Costa Júnior. Inicia assim. Em outubro de 2020, já em um mundo desconfigurado pela pandemia de Covid-19, a Unidade Acadêmica de Letras da Universidade Federal de Campina Grande, juntamente com o Programa de Pós-Graduação em Linguagem e Ensino, realizou o 5º Colóquio Nacional 15 de outubro e o 8º ENLIGE, cujo tema era Leitura, Ensino e Resistência fora da Escola. Qual o lugar da literatura? Naquele momento de incertezas, quando o nosso país contabilizava de maneira devastadora cerca de 662 mortes por Covid a cada 24 horas, nos reunimos de forma remota para discutir estratégias e processos de resistência da literatura fora da escola, principalmente em um Brasil marcado por uma recente política de desvalorização dos saberes e dos conhecimentos vinculados às ciências humanas e sociais. 2 anos depois do 8º ENLIGE, a vacinação massiva da nossa população nos possibilita reunirmos nesta casa com muita alegria para celebrar o 9º ENLIGE, sobre o tema Encruzilhadas do Ensino de Literatura no século XXI, Modernidade, Barbárie e Utopia. Nesses últimos anos, o Brasil tem passado por momentos políticos conturbados, o que nos faz refletir sobre a dicotomia civilização e barbárie, cuja discussão aparece retratada nas mais diversas literaturas, a exemplo Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento, da Argentina, nos anos 1845, do embate entre civilização e barbárie, norte e sul, centro e periferia, fascismo e democracia. Os estudos literários contribuem com o modelo de nação que queremos construir, um país empático, acolhedor, justo, solidário, fraterno para todos. Ao longo desse 9º ENLIGE, esperamos discutir os atravessamentos da literatura a partir de uma conjuntura crítica que encontra na modernidade, na barbárie e na utopia temas de pesquisa sobre a utopia de que poderemos reconstruir um país que se orgulhe de seus povos, das suas tradições, das línguas, culturas e literaturas que nos constituem enquanto brasileiras e brasileiros. Recebemos com alegria todos os presentes. Gostaríamos de chamar as autoridades presentes para compor a mesa de abertura. Representando a professora Vânia Sueli Rocha, chamamos o professor doutor José Edilson Amorim como diretor do Centro de Humanidades. Representando a coordenadora administrativa da Unidade Acadêmica de Letras, a professora Vânia Sueli Rocha. Não está presente. A professora Manassés Xavier, por favor. Convidamos a representante da Assessoria para Assuntos Internacionais, a professora Verônica Macário. Convidamos, representando a organização do ENLIGE, a pós-doutoranda Noara Pedrosa Lacerda. E agora convidamos a coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Linguagem e Ensino, a professora doutora Isis Milreu. Boa noite. Agora, oficialmente, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso 9º ENLIGE. Eu gostaria de passar inicialmente a palavra para a professora Verônica e vamos seguir aqui a sequência. São saudações bem breves, né?
devido à adiantada de hora. Agradeço muito a presença de todos aqui. Então, vamos dar início à mesa de abertura. Então, Verônica, a palavra é sua. Obrigada. Obrigada, Isis. Obrigada a todos pelo convite. É com muita satisfação, né, que nós estamos aqui hoje. Então, gostaria muito de agradecer o convite e desejar que seja um evento de muita construção de conhecimento, muito compartilhamento, num momento em que cada vez mais o conhecimento se torna tão relevante para o desenvolvimento do nosso país e numa área tão rica quanto a área de linguagem, literatura e ensino. Então, desejo um excelente evento para todos vocês. Boa noite e, mais uma vez, obrigada pelo convite. Obrigada, professora Verônica. Passo, então, a palavra para o professor José Edilson. Boa noite para todas as pessoas presentes. Bem-vindas as pessoas que não são de Campina Grande. É um prazer estar na mesa de abertura dessa reunião. E eu estava dizendo como, ainda bem, no nosso caso, os homens estão secundarizados aqui no curso de letras, na organização deste evento, né? Eu estou aqui porque a professora Fernanda Leal, diretora deste centro, está licenciada para participar das eleições. A diretora, em caráter pro tempore, é a professora Vânia Sueli, coordenadora administrativa da nossa unidade, que não pôde vir, por isso que eu estou representando Vânia enquanto diretora pro tempore e Manassés representando Vânia enquanto coordenadora administrativa. Mas Josilene me lembrava que nós não somos secundarizados, nós somos terceirizados, né? Primeiro as mulheres, segundo as mulheres, terceiro os homens. Exatamente. Bem, o curso está funcionando muito bem por isso, viu? Mas tem Dom Helder ali para nos representar, que faz a diferença, né? Representando os homens, né? Pois é um prazer estar aqui, né, nesse momento, né? Espero que vocês possam aproveitar da melhor forma possível, né, e construir um belo evento, fazendo deste nono Enlige, né, um evento bastante produtivo. Obrigado. Obrigada, professor Edilson. Passo, então, a palavra para o professor Manassés, representando a nossa coordenadora administrativa, Vânia. Boa noite. Na condição de sujeito terceirizado, eu quero desejar, né, a todos que estão participando do Enlige 2022 muito êxito nas discussões. Quero, desde já, em nome da Unidade Acadêmica de Letras, parabenizar a comissão organizadora do evento e desejar prosperidade, desejar êxito em todas as atividades que ocorrerão durante essa semana no nosso tão querido evento Enlige, né? Quero desejar viva as artes, viva a literatura, viva o Enlige, viva a Gal Costa. Tá? Boa noite. Agora passo a palavra para a nossa pós-doutoranda, Noara, em nome da comissão organizadora. Boa noite a todos. Quero desejar as boas-vindas a todos que se fazem aqui presentes nesse momento de transição que chamamos de híbrido, né? Agradecer também aos que estão nos canais aí da internet, nos acompanhando e nos prestigiando também. Quero agradecer toda a equipe que participa da organização desse evento, quem está nos processos ou já fez parte de processos assim, sabe que é um trabalho em equipe e é um trabalho que muitas vezes cansa, é grande. Todavia, é muito prazeroso também quando nós percebemos que há tantas pessoas envolvidas em prol da pesquisa, em prol de discutir, de refletir o mundo através da literatura e da leitura. Quero agradecer à comissão organizadora, agradecer à comissão técnica, agradecer aos monitores da graduação que se fazem presentes nesse processo, integrando já e conhecendo, reconhecendo os percursos para pós-graduação, a secretaria composta por todos os pós-graduandos do PPGLE. E agradecer mesmo de coração esse momento que vocês dedicam estar aqui e prestigiar a literatura e a vida. Obrigada a todos que estão aqui e celebremos a vida através da literatura nesse momento. Obrigada, um abraço. Obrigada, Noara, pelas palavras.
Para finalizar essa mesa de abertura, eu vou só falar alguns números, né? Faço minhas palavras de no ar, agradeço todos os integrantes da comissão organizadora, todos os que se inscreveram, os monitores, os técnicos que estão aqui nos auxiliando, os intérpretes que estarão conosco em vários momentos. Quais são os nossos números? Recebemos mais de 210 inscrições, dentre 159 trabalhos vão ser apresentados nesses 2 dias, né? Hoje temos a nossa conferência de abertura com a nossa querida Eurídice, e a partir de amanhã começam as apresentações de trabalho, em 13 grupos de discussão, 13, tá? Tivemos 6 minicursos e temos aí 4 mesas redondas para vocês acompanharem, mais a conferência de encerramento. Na conferência de encerramento, teremos sorteios de livros, então, quem quiser complementar a doação de livros, estamos aqui abertos também, tá? Fiquem à vontade. Conforme eu avisei, nós teremos agora a conferência da professora Eurídice, mediada pelo professor José Veranildo, e depois temos o lançamento de 3 livros, certo? Então, para finalizar, né, essa breve apresentação, agradeço novamente a todos, todas e todos que estão aqui presentes, estão convidados a participar não só da nossa abertura, mas de todas as atividades do evento. E eu gostaria de complementar a fala da professora Dilson, não só viva a Gal Costa, mas também a Rolando Boldrin, que nos deixou hoje. Então, hoje é um dia marcante aí para a música popular brasileira. Então, vamos seguir cantando e lendo literatura. Então, encerro oficialmente esta mesa. Peço para todos os convidados ocuparem os seus lugares no público para darmos continuidade à nossa atividade. E agradeço os terceirizados, né? Fizeram uma ótima representação. Parabéns. Bom, então, gostaria de convidar para a mesa o professor doutor José Veranildo, o qual fará a mediação da conferência de abertura. Então, dessa forma, eu me retiro da mesa e passo a palavra para o professor Veranildo. Veranildo, pode vir para cá. Conseguiu? Boa noite a todos, a todas e a todas. Vamos iniciar oficialmente essa conferência de abertura do 9º ENLINGE, o Encontro Nacional de Literatura Infanto-Juvenil da UFCG. O 9º ENLINGE é um evento promovido pela Unidade Acadêmica de Letras e pelo PPGLE, Programa de Pós-Graduação em Linguagem e Ensino da Universidade Federal de Campina Grande. Para tanto, em nome de todos os professores, estudantes de graduação e pós-graduação e demais pesquisadores vinculados a esta casa, temos a honra de convidar a professora doutora Eurídice Figueiredo, da Universidade Federal Fluminense, para a conferência inaugural. Passamos, então, à apresentação da professora Eurídice. Mestre e doutora em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Eurídice Figueiredo é professora do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Literatura na Universidade Federal Fluminense. É pesquisadora do CNPq, tendo publicado alguns livros que se tornaram referências obrigatórias para o campo dos estudos literários, como Mulheres ao Espelho, Autobiografia, Ficção e Autoficção, pela editora da UERJ. Conceitos de Literatura e Cultura, pela editora da UF, e, mais recentemente, A Literatura como Arquivo da Ditadura Brasileira, pela editora Sete Letras. Sua atuação nos estudos sobre literatura, história e memória, além dos trabalhos publicados em torno da crítica feminista, projetam a professora Eurídice como uma das mais experientes e respeitadas vozes de resistência na crítica literária do nosso país. Em obra já citada anteriormente, Eurídice, ao desenvolver o conceito de arquivo, afirma que, abre aspas,
Para aqueles que, como eu, têm mais de 60 anos, refletir sobre a ditadura é também fazer uma amnese de nossas próprias vidas, cuja juventude transcorreu sob o tacão dos generais. Fecho aspas. Hoje, nesta conferência de abertura do 9º Elinge, a professora Eurídice se propõe a pensar a importância da literatura na formação da cidadania. Discussão esta que implica considerar o passado, o presente e o futuro a partir das categorias que tematizam esta edição do Elinge: a modernidade, a barbárie e a utopia. Sem mais delongas, então, passo a palavra para a professora Eurídice Figueiredo. Quer usar esse? Eu mudo para aí? Ou pode usar o microfone? Acho que fica mais confortável. Está torto. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Foi? Obrigada, Josilene, obrigada a toda a equipe aqui de Campina Grande que organizou, né, o evento. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E é a segunda vez que eu venho a Campina Grande, estive aqui na Abralic em 2013. E é sempre bom falar para as pessoas, falar para um público diferente também, conhecer gente diferente, gente nova, visitar uma universidade, né, que a gente não conhece. Então, é um prazer muito grande. Então, eu coloquei a questão da cidadania no título da minha palestra, porque nós estamos vivendo um momento em que a questão da cidadania é premente. Nós estamos passando por uma eleição muito conturbada, que continua conturbada, com pessoas enlouquecidas no meio da rua, contestando o resultado de uma eleição absolutamente honesta. E, então, nós temos de pensar sobre o nosso presente, sobre nossa situação no Brasil de hoje. Então, vou falar um pouco sobre como eu vejo a literatura, desde sempre, na verdade, né? A literatura ela sempre existiu. A escritora canadense, francesa, porque foi morar na França e virou francesa também, mas de origem canadense, a Nancy Houston, tem um livrinho pequenininho, um pouquinho maior que esse, que se chama Espécie Fabuladora, e em que ela fala justamente que nós somos uma espécie fabuladora, nós sempre contamos histórias. Faz parte das tradições orais, as pessoas se reuniam à noite em torno do fogo e contavam histórias dos que partiram e voltaram, história dos que ficaram, histórias sempre. E assim nasceram as histórias orais, que, num determinado momento, passaram a ser escritas, né? A própria Odisseia, aparentemente, pelo que se estuda, a partir de uma tradição oral que Homero teria escrito, uma versão, mas existem, inclusive, outras versões. Então, vocês veem que esses primeiros livros que foram escritos, eles continuam dialogando com o presente, por incrível que pareça, e os escritores contemporâneos... Tem uma mosca aqui querendo me dar um beijo. A Odisseia continua presente. Então, há alguns anos, a Margaret Atwood, que é uma escritora canadense, publicou um romance que se chama A Odisseia de Penélope, em que ela dá uma versão da Penélope, uma outra versão para Penélope, né? Uma versão menos passiva, que a gente conhece da Odisseia. E ela pesquisou
diz ela no livro, outras versões dessa história. Então, é bem interessante, porque a gente pensa que só existe uma versão. E no entanto, ela vai mostrar que ela pesquisou em outras obras e traz outras versões. E agora, a escritora Luciana Hidalgo acaba de lançar um novo romance que se chama Penélope nos Trópicos, que eu ainda não li, que eu acho que está em pré-venda ainda. Mas já vi anúncios no Facebook, ela já colocou no Facebook. Então, vocês veem que essas figuras da literatura são figuras que são recorrentes, elas se tornam absolutamente eternas, porque sempre haverá uma possibilidade de recontar essas histórias. E é o que nós fazemos. A literatura é isso, é esse intertexto, porque nós estamos sempre dialogando com outros textos. Quando vocês pegam, por exemplo, os contos de fada, os contos de fada também vêm de uma tradição oral, se contava essas histórias. Geralmente eram as mulheres que contavam essas histórias, e no século XVII, pela primeira vez, o Charles Perrault escreveu uma versão que ele conhecia dessas histórias. E assim nós temos a versão do Perrault para o Chapeuzinho Vermelho, para a Bela Adormecida, né? E todos esses contos de fada que chegaram até nós com outras versões, né? Os irmãos Grimm deram outras versões, inventaram, inclusive, que eles fizeram uma cesariana e retiraram, né? Salvaram a Chapeuzinho, a avó da barriga, né? do lobo. Né? Vocês veem como que ele tentou dar um final feliz para uma história que acaba de uma maneira absolutamente infeliz, porque o conto do Perrault termina, ele a comeu. Né? Então, realmente não tem nenhum happy end, não. É isso mesmo. Né? Então, cada história dessas tem alguma relação com a realidade. Então, o que é interessante na literatura? Porque nós temos vários gêneros literários, nós temos várias maneiras, portanto, de contar histórias. Nós temos o fantástico, o mágico, o realismo mágico, nós temos o terror, o gótico, nós temos o realismo, nós temos várias possibilidades de aproveitar a nossa fabulação, a nossa fantasia. E, no entanto, nós temos também sempre um pé na realidade. É o que o Roland Barthes dizia, apesar de não ser possível representar uma realidade, já que são categorias diferentes, a realidade é uma coisa e a linguagem é outra, nós estamos sempre tentando trazer esses pedaços da realidade, né? Por isso que ele fala do efeito do real, ele vai trazer alguns elementos como que nós estamos sempre querendo falar dessa realidade. Então, o Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, que também tem muitas versões, tem filmes de animação atualmente, tem muitos textos, tem até uma música da Bossa Nova, que chama O Lobo Bobo, que é uma versão absolutamente deliciosa, que eu até analisei no meu livro Das Mulheres ao Espelho. Então, são muitas as versões de Chapeuzinho Vermelho. Teve Chapeuzinho Amarelo, teve muitas versões. A Bela Adormecida, então, nem se fala. Eu participei de uma banca, outro dia, de uma aluna do doutorado, uma banca de qualificação, e ela falou de uma versão da Bela Adormecida, escrita por uma escritora trans, em que a Bela Adormecida é uma trans, é uma pessoa trans. Então, vocês veem que existem possibilidades praticamente infinitas de recontar as mesmas histórias. Então, isso que é o interessante da literatura. Por que é interessante? Porque nos faz pensar, nos torna melhores, nos torna mais humanos, na medida em que nós
compreendemos a alteridade, nós compreendemos outras subjetividades, que nós, se ficássemos só na nossa vidinha, só na nossa cabeça, na nossa psique, nós seríamos pessoas muito limitadas. Então, nós precisamos descobrir pessoas diferentes, nós precisamos... E a literatura nos fornece isso de uma maneira absolutamente encantadora, porque a literatura é uma viagem. E, se vocês pensarem na literatura, na história da literatura, com muita frequência, a viagem é o tema das obras. Justamente porque, quando nós começamos a ler um livro, nós viajamos. Viajamos através daquelas personagens, viajamos através de experiências que nós não teríamos se não houvesse a literatura. Então, se vocês pegarem, eu já citei a Odisseia, se vocês pensarem num romance, por exemplo, Robinson Crusoe, que é considerado pelos ingleses como o primeiro romance. Nós, os hispânicos, nós de língua latina, consideramos que é o Quixote, o primeiro romance moderno. Se vocês lerem todos os críticos franceses, hispânicos, brasileiros, nós vamos dizer que o primeiro romance moderno, claro, porque na antiguidade também já existiam narrativas, né? Os antigos podem me criticar, dizendo, como assim primeiro romance? Primeiro romance moderno, em que entra já a ambiguidade do personagem, como diz Otávio Paz. Os personagens do romance moderno são ambíguos, eles não são nem totalmente bons, nem totalmente ruins, nem totalmente maus. Então, eles são ambíguos, né? O Dom Quixote é um sonhador, mas é um louco desvairado, mas, ao mesmo tempo, ele quer fazer coisas muito interessantes. Então, dependendo da época, você lê o Dom Quixote mais pelo lado digamos assim, um lado mais romântico, né, do sonhador, e, em outras épocas, a gente lê mais o Dom Quixote como um louco, que está, inclusive, no texto. No livro está escrito que ele é um louco varrido, né? Então, vocês veem como que esses personagens, né, essas personagens da literatura, mesmo textos mais antigos, pegando Shakespeare, então nem se fala. Shakespeare, hoje, está em todos os lugares, no cinema, no teatro, várias versões também diferentes para as peças do Shakespeare. Então, esses personagens dessas obras todas, elas continuam a nos impactar, falar para nós, porque elas sempre têm algum elemento humano que nos diz respeito. Né, seja o Hamlet com o seu pai, né, pegando o crânio e, né, se perguntando, né, em relação àquele pai morto, o que ele deve fazer em relação ao usurpador, né, que é o tio, a mãe, enfim, ele está ali nos colocando diante de uma situação que pode ser a nossa em algum momento. Então, quando o Barthes, a Cristeva, esses autores todos daquele período lá dos anos 70, na França, esse pessoal falava de intertextualidade, tinha todo sentido, porque eles perceberam que a literatura é esse grande tecido, né, esse grande emaranhado de textos e de personagens e de situações que voltam de maneira sempre transformada, sempre transfigurada. Então, o Daniel Defoe, por exemplo, quando ele escreve Robinson Crusoe no século XVIII, ele está escrevendo no momento em que há viagens, né? Começa-se a viajar muito mais do que antes. Vocês, né, no século XVIII, teve a descoberta da América, descoberta, entre aspas, da América.
houve um caso verídico de um náufrago que passou algum tempo numa ilha. Ele leu essa história real e ele, evidentemente, a partir de um fato real, ele vai criar um romance com todos os elementos que ele inventa para a situação do personagem, né, que é o Robinson Crusoe. Então, vocês veem também como que essas obras, obras do passado e obras do presente, transitam entre os públicos, né? Hoje, o Robinson Crusoe, do Daniel Defoe, que também tem várias versões pós-coloniais, tem várias maneiras de reescrever, porque o Robinson Crusoe é um colonialista, né? Da mesma maneira que a Tempestade do Shakespeare foi reescrita pelos caribenhos, né? Como Aimé Césaire, a peça dele, que se chama Uma Tempestade, foi traduzida e vai ser publicada provavelmente no ano que vem, porque esse ano já acabou, mas a tradução já está pronta. Eu, inclusive, fiz o prefácio. Uma Tempestade é uma versão já pós-colonial, crítica, né, do personagem do Shakespeare, que é uma figura de um colonizador e que vai oprimir, usurpar a terra, né, do Caliban, que é que era o dono da ilha, né? Então, vocês veem como que todas essas obras têm a ver com as situações históricas e reais, e também como essas obras, muitas vezes, foram escritas para adultos e, num determinado momento, elas passaram a ser adaptadas para um público diferente, um público infantil e juvenil. Então, na verdade, o que eu quero dizer é que a literatura, os bons livros, eles não são necessariamente para um público infantil ou juvenil. Se os livros são bons, qualquer pessoa pode ler. Então, tem um preconceito, talvez, com a literatura destinada a um público juvenil, mas, na verdade, é um preconceito, porque o Robinson Crusoe, na época, ele não foi escrito para crianças. E, hoje, ele tende a ser vendido já adaptado. Eles cortam uns pedaços, inclusive a parte em que ele é traficante de escravos do Brasil. Então, eles cortam os pedaços e se torna literatura infantil. Infantil, estou falando infantil, mas juvenil, na verdade, né? Os contos de fada também, quando Perrault os escreveu, ele não pensava no público, necessariamente público infantil. Naquela época, inclusive, o público infantil nem lia. Os irmãos Grimm, quando eles fazem essa adaptação, eles já estão pensando num público mais escolar, no século XIX. Então, essa adaptação já é realmente com essa visada mais pedagógica, né, o que o Perrault não tinha no século XVII. Então, eu quero mostrar um pouco essa flutuação entre o que é literatura adulta e literatura juvenil. Há excelentes escritores e excelentes escritoras que escrevem para ambos os públicos. E todos os livros podem ser lidos pelos adultos. Então, eu trouxe aqui como exemplo esse livro da Maria Valéria Rezende. A Maria Valéria Rezende, vocês devem saber, é uma escritora paulista, mas que é radicada aqui em João Pessoa há uns 40 anos. Acho que desde os anos 70 que ela veio morar em João Pessoa, não sei exatamente a data, mas ela mora em João Pessoa, praticamente virou uma escritora paraibana. E ela publicou esse livro, ano passado, para o PNLD. Então, de 2021. E vocês sabem também que o MEC, com esse governo, teve o MEC teve muitos problemas. O MEC realmente é um dos ministérios realmente que sofreram demais durante esse governo.
Então, eu acho que eles não compraram os livros durante esse ano, e agora eles estão anunciando, os autores estão até anunciando no Facebook. Eu até compartilhei ontem e hoje alguns anúncios dessas escritoras que são minhas amigas, a Maria Valéria Rezende, a Maria José Silveira, com o seu livro maravilhoso, que é A Mãe da Sua Mãe e as Suas Filhas, que é um romance grosso, quer dizer, não é para um público, talvez mais para o final do ensino médio, mas que reconta a história do Brasil inteirinha, através de personagens femininas, né? Toda a história é recontada através de gerações e gerações de mulheres. Então, é a mãe da sua mãe e suas filhas, desde 1500 até o presente. Então, um romance que é muito interessante, muito rico, e realmente muito bom para fazer um trabalho juntamente com os professores de história, né, de português, né, literatura e história, porque ela conta a história do Brasil e os fatos mais marcantes nesse romance. E esse livro aqui, O Rio dos Sonhos, é um livro que parte justamente da fantasia dos contos mais tradicionais, dos contos mais folclóricos, porque o personagem que tem 18 anos, que vai para a universidade, né, e volta para casa no interior, ele está estudando o ensino médio em Recife, ou no Recife, e ele volta para Petrolândia, onde mora a família e onde ele cresceu. E ele decide passar uma noite à beira do Rio São Francisco. E aí, em 1988, o livro não fala que é 1988, mas a gente, se procurar no Google, como eu disse antes, dá um Google que você sabe quando aconteceu a inundação de Petrolândia. E foi em 1988. E a cidade é alagada para fazer a hidrelétrica. Então, ele está sonhando com a Mãe d'Água. Então, vocês veem que ela parte de um devaneio, ou também de uma cena de iniciação, porque ele acha que ele tem que ter a coragem de passar uma noite sozinho à beira do rio. Ele, que é um mocinho, né, de 18 anos, está se sentindo assim, corajoso, porém com medo também. O medo está sempre associado à coragem. E ele vai ver essa Mãe d'Água, que, na verdade, não é uma Mãe d'Água da fantasia, mas é uma moça que está morrendo afogada no Rio São Francisco, e que ele vai salvar. E, através dessa cena, ele vai descobrir uma outra versão da história. Ele, que era um menino da classe média, da cidade, no sentido que ele passou os últimos 3 anos no Recife estudando, ele tem uma visão de que a barragem vai ser, a hidrelétrica vai ser o quê? Símbolo do progresso. Então, qual é o grande problema na história nossa, na história da América e na história do Brasil? É essa busca desenfreada pela modernidade e pelo progresso, que faz com que a gente destrua a natureza, a gente provoque o genocídio indígena, porque a gente vai devastando e devastando e devastando a floresta. Então, por exemplo, no romance da Maria José Silveira, que se chama Maria Altamira, ela fala sobre a construção da usina de Belo Monte, que causou um caos na região e deixou os ribeirinhos sem peixe, porque acabou o peixe e os ribeirinhos viviam do peixe. Então, vocês veem que a literatura tem um pé na fantasia, tem um pé, digamos assim, no sonho, em elementos mágicos ou em elementos ficcionais, de fabulação, né, da fabulação propriamente dita, mas a literatura também tem
um pé no real e, portanto, ele tem uma mensagem política, né? E aí a gente chega nessa construção da cidadania, porque tudo é político, o pessoal é político, já diziam as feministas lá nos anos 80. E, realmente, a literatura também é política, não precisa nem falar da política de uma maneira explícita. Não é isso. Por exemplo, o Stendhal dizia que a política mataria a literatura, né, no Vermelho e Negro. Mas a política está ali no Vermelho e Negro, está completamente entranhada na história. Se você não entende a questão política, a questão de classe social, a questão, inclusive, do Napoleão, enfim, da Revolução Francesa, etc., você não entende o romance O Vermelho e o Negro. Então, vocês veem que o que ele quis dizer, que eu suponho eu, é que você não pode fazer uma literatura panfletária, você não pode ficar sendo didático demais. A literatura não se presta, não é didática. Quando alunas minhas, eu tenho principalmente alunas, minhas alunas usam a palavra denúncia. Porque a escritora denuncia. Não, eu não deixo ninguém usar a palavra denuncia, porque a literatura ela não é propriamente denúncia. É claro que, implicitamente, você pode dizer que ali existe uma denúncia, mas através de uma maneira um pouco mais sofisticada que ela vai denunciar, né? Então, a literatura, por exemplo, sobre a ditadura, a gente estava conversando há pouco, tanto com o Veranildo quanto com o professor, porque eu escrevi um livro que é a literatura como arquivo da ditadura. Por que é um arquivo? É claro que todo mundo sabe o que é arquivo, existem os arquivos físicos, né, materiais. Você vai lá no arquivo público, você vai no arquivo em São Paulo, você vai no arquivo aqui no município, o arquivo do governo na Paraíba, em João Pessoa. Mas o arquivo é mais do que uma coisa física. É claro que o Foucault já trabalhou essa questão do arquivo, o Derrida, já passei também por esses escritores, mas, de uma maneira simples, o que eu quero dizer com isso? É que a literatura, ao recriar determinadas situações históricas, através de personagens ficcionais, ela se torna uma forma de arquivo, porque as pessoas que leem, por exemplo, romances que tematizam a ditadura, pessoas jovens, né, nossos alunos jovens, né, que nasceram depois de 1985, quando acabou a ditadura, é difícil imaginar. Então, se você lê um romance, vamos dizer assim, do Kuczynski, ou da Maria José Silveira, ou do Julian Fuchs, enfim, tem uma quantidade enorme. Da Cláudia Lage, que o professor está estudando com os alunos dele. Eu li na viagem de avião um livro que eu ganhei de uma amiga minha, que se chama, de uma escritora argentina, que se chama Laura Alcoba, que se chama A Casa dos Coelhos, que é baseada num fato real. A Casa dos Coelhos, a escritora era uma criança que estava na Casa dos Coelhos. Então, ela escreve, quando ela tem 40 anos, mais ou menos, ela vai escrever sobre essa história que ela viveu em criança, durante a ditadura argentina, em que tantas pessoas foram assassinadas e desaparecidas. E é um livro assim, absolutamente eletrizante, que eu li durante o voo. Aí acabou, assim, quando eu cheguei, já tinha acabado o livro. É um livro curto, mas é realmente um livro absolutamente fascinante. Então, você, ao ler um livro como esse, você consegue imaginar o que era viver numa situação de ditadura, como foi a ditadura argentina, ou como, se vocês lerem, por exemplo, K, do Kuczynski, do Bernardo Kuczynski, que assina B. Kuczynski, vocês vão sentir o que é a experiência de ter
uma irmã desaparecida, né? Claro que ele não se coloca no romance, ele coloca o pai como sendo o personagem principal que vai buscar a filha, que, do ponto de vista narrativo, funciona muito melhor até do que se fosse ele. Eu acho que é uma grande qualidade do livro, do ponto de vista da construção narrativa, foi de ter delegado ao pai essa figura, né, que é uma figura muito mais simbólica e muito mais forte do que se fosse ele, o próprio escritor. Quando, na verdade, a gente sabe que ele foi o grande personagem que teve de buscar, enfim, informações sobre o desaparecimento da irmã. Mas, então, voltando, a literatura nos proporciona essa experiência. E, ao nos proporcionar essa experiência, ao mesmo tempo, funciona como arquivo, porque nos mostra o que aconteceu, a história, e, ao mesmo tempo, nos sensibiliza para não sair aí levantando faixa, queremos o AI-5 ou queremos o golpe militar. Porque precisa ser muito idiota para pensar isso e para levantar uma faixa, e, às vezes, o jornalista pergunta, você sabe o que foi o AI-5? E a pessoa não sabe o que foi. Né? O AI-5, que acabou com o direito de habeas corpus, que fechou o Congresso, que aumentou a censura, que passou a matar as pessoas e desaparecer com os corpos. É isso que vocês querem? Né? É isso que essas pessoas levantando faixas aí, de maneira alucinada, com camisa da seleção, e se enrolando na bandeira brasileira, como se eles fossem donos da bandeira brasileira, né? Então, é uma coisa que eu tenho até colocado no meu Facebook, que eles sequestraram, né, as cores e a bandeira brasileira. E nós, de alguma maneira, vamos ter de resgatar isso em algum momento, porque, quando eles falam nossa bandeira não será vermelha, nunca a nossa bandeira foi vermelha, e tivemos 8 anos de Lula e a bandeira nunca mudou. Né? Então, vocês veem a que ponto chegam as mentiras, né? Mentira atrás de mentira, atrás de mentira. Então, se você é um pouco mais esperto, se você lê um pouco mais e se informa um pouco mais, e não se informa só através do grupo do Zap, né? Se você lê mais literatura, se você lê o livro do Kuczynski, se você lê o livro da Cláudia Lage, O Corpo Interminável, se você lê a Laura Alcoba, A Casa dos Coelhos, você vai entender um pouco melhor a realidade. Nesse sentido, é que eu falo que a literatura nos ajuda na formação da cidadania, nos torna melhores cidadãos, mais conscientes, mais presentes também, mais atuantes, porque nós podemos atuar de uma maneira mais inteligente e mais comprometida com a realidade, e não com as mentiras, que agora a gente chama de fake news. Que eu nem gosto muito de usar fake news, porque eu desconfio que muita gente nem sabe o que é fake news, sabe? Então, acho até bom a gente começar, se a gente tiver que conversar com algum alucinado desses, melhor a gente usar mentira. Quando falar que tem isso, tem aquilo, se fala assim, não, é mentira. Outro dia eu tive uma conversa com um rapaz, assim, novinho, e ele me falava, é mentira. Aí ele falava, é mentira. Aí falava outra coisa, nós já viramos, é mentira. Então, isso foi nas vésperas da eleição. E eu, assim, agoniada que eu estava, né, nas vésperas da eleição, quem não estava, né? Então, é bom a gente ter essa disponibilidade também, né, de conversar com as pessoas e usar uma linguagem também que as pessoas compreendam. Porque a literatura, na verdade, ela não é complicada. É claro que tem romance e tem livro que é muito sofisticado, como, por exemplo, esse livro da Cláudia Lage, que o professor está trabalhando com os alunos, me falou agora há pouco, eu escrevi sobre
o livro da Cláudia Lage no meu último livro, que eu não trouxe, porque, de repente, eu percebi em casa ontem que eu não tinha nenhum exemplar. Eu tinha dado ou vendido todos os exemplares que eu tinha recebido. Mas, enfim, eu vou mandar para a Josilene, para botar aqui na biblioteca da Pós. Então, claro que há obras que são muito sofisticadas e que são muito mais complexas. Então, é evidente que não vamos dar Elvira Vinha para, né, um livro adulto da Elvira Vinha, ou esse mesmo da Cláudia Lage, para o ensino médio. Realmente não seria adequado. Embora a Elvira Vinha também tenha livros infanto-juvenis. Ela tem livros, inclusive ela desenhava, e alguns livros dela, para esse público, são desenhados por ela mesma ou pela filha dela, que é a Carolina Vinha, que é uma designer. Mas, então, é isso. Eu falei do Rio de Sonhos. Se alguém aqui estiver ligado a uma escola, vocês podem pesquisar os livros que estão aí no PNLD, né, o Programa Nacional do Livro Didático, do MEC. E é isso. Fico aqui para algumas perguntas, né? Nós começamos um pouco tarde. Me escutam? Sim? Gostaria de agradecer a fala da professora Eurídice e podemos iniciar agora o debate. Durante a sua fala, professora, 2 textos me vêm à mente. O primeiro é um texto que, na verdade, é uma conferência da Chimamanda, que todos conhecemos, intitulado O Perigo de uma História Única, onde ela vai retratar, aliás, parte da infância dela na Nigéria, em que ela só lia histórias britânicas. Então, ela está dizendo ali naquele texto que é necessário reconfigurar o ensino de literatura para textos que fazem parte da nossa realidade. Então, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção diz respeito a esse texto da Chimamanda. O segundo texto, eu acho que é um texto que os alunos de graduação aqui da UFCG bem conhecem, porque vários colegas trabalham, é um texto da Michelle Petit, está intitulado A Arte de Ler ou Como Resistir à Adversidade. Naquele texto, ela relata que povos como os alemãos, durante o Holocausto, por exemplo, se isolam em casa e vão ler literatura. E ali, a partir desse exercício de ler literatura, a gente reconfigura a vida, a gente reconfigura aquele momento histórico a partir do reconhecimento do outro pelo viés da alteridade. E a fala da professora Eurídice vai nesse viés também, de mostrar a importância de reconfigurar o ensino de literatura a partir dessas narrativas, que são narrativas que podem ser recontadas por outros povos, para além daqueles povos que já contam a história oficial, que são os povos brancos, homens, burgueses, ricos e oriundos das grandes capitais, como diz a Regina Dalcachanhei. Então, para a gente iniciar o debate, eu queria, a partir desses pontos que eu citei, comentar, porque eu achei que foi bem importante na fala da professora Eurídice, qual que é o papel, ou quais são os papéis dos estudos literários hoje no nosso país, já que a gente está pensando aqui na categoria de utopia também nesse Enlinge, como algo que projeta a reconstrução de um país que foi devastado, como a professora Eurídice cita, casos que aconteceram no MEC e tudo isso, mas e todos conhecem, obviamente, principalmente uma desvalorização da literatura, das ciências humanas, das ciências sociais. Então, a pergunta que eu queria fazer é: qual o papel dos estudos literários nesse contexto, no contexto nacional, para a reconfiguração do conceito de modernidade? Porque eu penso que a fala da professora Eurídice também reconfigura o conceito de modernidade que é construído por esses sujeitos, que são sujeitos brancos, burgueses e ricos. A questão da modernidade é uma questão muito ampla e muito complexa. Então, eu vou realmente me fixar num aspecto só da modernidade, que é associada, como eu coloquei, ao progresso. O que acontece? O que está acontecendo hoje no Brasil é bem interessante, porque
é uma coisa bastante recente que os escritores, pessoas, ativistas indígenas começaram a ter voz. É um fenômeno muito recente no Brasil. Em outros países já vem de muito mais tempo, mas no Brasil é um fenômeno recente. E eu acho muito importante que, inclusive, tem representação indígena no Congresso, tem movimentos indígenas indo para Brasília para exigir a demarcação das terras, escritores também indígenas, como a Irene Potiguara, Daniel Munduruku, Ailton Krenak, Davi Copenaua. Estou falando dos principais, dos que estão aí nas páginas dos jornais, inclusive, né? Um artista plástico como Jaider Esbel, que morreu depois da Bienal, no ano passado, eu acho, ou no início desse ano. Então, o que nós entenda-se, civilização nossa aqui, nós que não somos nem ocidentais, nem brancos, porque os europeus e os estadunidenses não nos consideram nem ocidentais e nem muito menos brancos, mas nós, enquanto Brasil, nós nos consideramos ocidentais e brancos. Então, primeiro, já tem que entender bem isso, né? Que se você falar, e eu já falei, eu sou velho o suficiente para ter tido essa experiência. Se eu falo para um europeu que nós somos ocidentais, como assim? Latinoamérica ocidental? Não somos, não somos. Por mais que a gente fique no Ocidente, não somos. E também não somos brancos. Mesmo os brancos, assim, descendentes de imigrantes, aqueles que são bem brancos, não é o meu caso, eu sou mestiça, está na cara, mas os brancos, se vocês chegam nos Estados Unidos, vocês vão ser latinos. Então, não é branco, não é branco. Então, esquece que vocês são brancos, mas nós nos consideramos brancos. Então, vamos dizer que nós somos brancos e somos ocidentais. Nós temos uma concepção de modernidade que foi a que os europeus nos impingiram, que é o ligado ao progresso material. E, para isso, a gente destruiu as florestas, a gente foi empurrando os indígenas cada vez mais para o fundo, sem falar no genocídio através da transmissão de doenças, de uma maneira, às vezes, consciente. Às vezes não foi, mas às vezes foi. Quando jogaram roupas com sarampo no meio da aldeia, era intencional. Então, tudo isso é feito em nome do progresso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque o próprio governo do PT, já que a gente está falando de política mesmo, vamos falar todas as verdades, o próprio governo do PT também fez isso quando fez Belo Monte. Belo Monte é um projeto do governo do PT, que já vinha da ditadura, na verdade, mas que foi implementado durante o governo do PT. Então, todos os defensores dos indígenas criticaram muito, eu me lembro disso. Eu tenho um amigo antropólogo que trabalha com uma população indígena do Amapá, os Oiampi, e que sempre criticou muito essa construção da usina de Belo Monte. E depois, agora, a Maria José Silveira escreveu esse belo livro, que é Maria Altamira. Por quê? Porque a política nossa, da Latinoamérica em geral, e do Brasil em especial, foi baseada nessa ideia de progresso e na venda de commodities. Ou seja, vendemos produtos, sobretudo produtos agrícolas, né? E aí, para plantar mais soja ou criar mais gado, que são os dois pontos fortes da nossa exportação, a nossa cartela de exportação, a gente vai devastando o Pantanal, devastando a Amazônia. Para quê? Ou para criar boi,
ou para plantar soja? A soja é para quem comer? Para os porcos da China. Quem que come soja? Aí o Brasil diminuiu a produção de arroz, feijão e milho para plantar soja. Aí daqui a pouco a gente não vai ter arroz para comer, porque diminuiu a produção de arroz no Brasil, que é a base da alimentação brasileira, arroz e feijão, todo mundo sabe. Então, é isso. A questão da modernidade, é claro que quando a gente fala da modernidade na literatura, né, tem a ver com o iluminismo, com o final, né, final do século XVIII, início do XIX, mas isso é outra história. Quando eu falo de modernidade hoje, ligado a essa ideia do progresso, é isso, é a devastação e como que, de repente, e por incrível que pareça, foi, claro que já vinha de antes, mas nesses 4 anos aí de desastre, as vozes indígenas se fizeram ouvir, com movimentos muito fortes. Então, eu acho que é um movimento importante e bonito que está havendo, em defesa de uma outra visão, né, de uma outra epistemologia, de uma outra visão de mundo, né, de uma outra possibilidade de vida, que não é essa de destruição. Eu gostaria de abrir, então, para algumas perguntas. Nós ainda temos uns 10 minutinhos para essa mesa. E acho que Viviane quer vir falar aqui? Conta da transmissão? Pela transmissão. Que é o teatro. Melhorou agora? Acho que não. Não, tá ligado. Oi? Posso falar? Oi? Som. Vamos. E me chamou a atenção essa questão das mulheres, sobretudo nos textos da Antiguidade Clássica, serem retratadas por homens e muitas mulheres na modernidade também. E, na verdade, é mais uma inquietação, né, minha, por conta desse silenciamento feminino, né, sobretudo nos textos da Antiguidade Clássica. Então, eu queria ouvir a senhora falar um pouco, né, sobre essa questão, sobretudo, da violência que essas mulheres sofrem nos textos, na mitologia ou em alguns outros textos clássicos também, e porque a resistência aqui no Brasil em se falar sobre essa violência vivenciada por essas mulheres. Eu percebo, sobretudo nos estudos clássicos, essa resistência muito grande em falar sobre a violência sexual que essas mulheres sofriam. Filomela, por exemplo, é um mito em que ela foi estuprada pelo seu cunhado e teve a sua língua cortada para que não pudesse falar sobre o que aconteceu a ela. Então, a gente queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, né? Por que essa resistência, por que se falar que era aceito naquela época e, portanto, a gente não pode criticar, enfim. Esse tipo de violência não pode ser aceito em nenhuma época, né? Essa questão que você coloca é uma questão que vem desde a antiguidade, mas que chega hoje, no presente, igual. Se você pegar a literatura até o século XIX, ela foi fundamentalmente...
a literatura, estou falando da literatura canônica, ela é fundamentalmente literatura escrita por homens. Muitas mulheres escreveram desde sempre, mas, sobretudo, desde o século XVII, XVIII, na Europa já havia bastante escritoras, né, mulheres, 17, 18, 19, e no Brasil também, sobretudo a partir do século XIX, no Brasil. Mas essas mulheres não entraram no cânone. E quando elas escreviam também no século XIX, elas foram mais ou menos tímidas e mais ou menos ousadas. Ousadas até certo ponto, porque não se aceitava, por exemplo, que mulheres falassem sobre sexualidade. E várias falaram, né? Você pega a virgindade anti-higiênica, né, da Ercília Cobra, você pega Enervadas esqueci agora. Enervadas é um nominho francês, que é o pseudônimo dela. Tem vários livros dessa virada do 19 para o 20. A própria Júlia Lopes de Almeida. Júlia Lopes de Almeida, a ênfase dela, eu até acho mais interessante, nem é tanto sobre sexualidade, é sobre o trabalho da mulher, que pode dar autonomia para ela fazer o que ela quiser. Acho que a ênfase da Júlia Lopes de Almeida é mais essa. Na virgindade inútil, virgindade anti-higiênica, da Ercília Cobra, é realmente muito em cima da virgindade e da sexualidade. Mas a verdade é que, até hoje, nós falamos pouco sobre estupro, sobre incesto, sobre abuso sexual de crianças na própria casa. É um assunto tabu que está começando a ser tratado pelas mulheres, pelas escritoras, nos últimos anos. É um pouco a pesquisa que eu fiz no livro meu, Por uma Crítica Feminista, que eu busquei realmente saber o diferencial. O que as mulheres agora estavam escrevendo, como que elas estavam se libertando e falando de assuntos de que não se falava antes. E de que maneira também. Então, tem assim, capítulos sobre incesto, capítulos sobre estupro, capítulos sobre aborto, capítulos sobre velhice. Então, vários aspectos que foram muito pouco tratados pela literatura hegemônica, que é fundamentalmente masculina. E é uma coisa que eu falei também nesse livro, e que eu sempre estou sondando a situação, é o seguinte: eu venho da literatura francesa. A minha formação, e eu fui professora nos anos que eu atuei na graduação, como professora de literatura francesa. E na literatura francesa, você tem, há mais tempo, livros autobiográficos em que as escritoras falam sobre incesto, sobre estupro, sobre essas questões, e elas não tiveram medo de falar, e de falar no sentido de escrever publicamente. E eu dizia, ainda nesse livro, Por uma Crítica Feminista, que as mulheres brasileiras ainda eram tímidas, porque tem uma escritora que é minha amiga, que escreveu um livro em que há o aborto, que é um livro que eu analiso no meu livro, que é a Ieda Magri, e aí ela leu o meu livro, eu li o livro dela, e eu conversei com ela, ela falou: esse aborto que aparece no romance é um aborto que eu fiz, mas que, na época, eu não tive coragem de assumir no livro, no romance, que tinha alguma coisa de autobiográfico.
Só, eventualmente, quem me conhecia muito que podia identificar, mas outros leitores não. Então, você vê essa questão, né, do medo. Nós, brasileiras, ainda temos muito medo de falar determinadas coisas. Quando a Tatiana Salem Levi publicou, ano passado, o Vista Chinesa, eu achei muito importante. Ela está nos 5 finalistas do Prêmio Jabuti, esse livro, e eu achei muito importante porque, no final do livro, a amiga dela, que foi estuprada, que inspirou o romance, fala para ela, num pós-fácil, assim, num pós-escrito, escreve que eu sou a Joana Jabassi e eu fui estuprada. E eu não tenho nem culpa nem vergonha, porque não é a minha culpa. Então, eu achei assim, muito corajosa a Joana Jabassi e achei a construção do romance, é um romance, evidentemente, que tem uma base biográfica, né, porque foi amiga dela que contou para ela, enfim, fez muitas confidências, mas que é um romance. E depois, no mesmo ano, alguns meses mais tarde, a Adriana Negreiros publicou um livro, que é um livro-reportagem, ela é uma jornalista, que se chama A Vida Nunca Mais Será Como Antes, alguma coisa assim, em que ela conta que foi estuprada em 2003, quando ela foi pegar o carro dela no estacionamento de um shopping center de São Paulo. Durante o dia, ela foi rendida por um homem que a levou no próprio carro dela para um matagal e a estuprou. Evidentemente que é um trauma que ela conta nesse livro e, ao mesmo tempo, ela faz uma pesquisa, por isso que é um livro, reportagem, entrevista mulheres que sofrem violência no casal, várias pessoas. Ela conta algumas histórias e, ao mesmo tempo, tem uma base mais de pesquisa mesmo sociológica, digamos, né, a partir de pesquisas que foram feitas. E ela também colocou isso publicamente. Então, o ano de 2021 foi um ano em que 2 mulheres romperam esse silenciamento do estupro. E outro tema que tem aparecido na literatura, eu tenho alunas que estão trabalhando essa questão, é o abuso de crianças. Essa é uma questão muito dolorosa. Esse estupro de criança é ainda mais traumático do que o estupro de uma mulher adulta. Porque a criança não entende. E ela fica marcada o resto da vida. Porque é muito difícil lidar com essa experiência. Eu tenho, inclusive, conhecidas assim que conversam comigo sobre isso. Então, tem alguns livros que saíram recentemente, como o da Morgana Kretzmann, que se chama Ao Pó. É um dos romances que saíram agora, mas tem também o da Helena Machado, que saiu esse ano, que se chama como... Esqueci agora. Então, são romances, mas que, quando você lê, você desconfia que aquela escritora ou teve essa experiência pessoalmente, ou conhece alguém muito próximo que teve essa experiência. Claro que eu não conversei com nenhuma dessas escritoras, não sei, mas a Lígia Fagundes Telles, no romance As Meninas, já tratava dessa questão, né? Uma das meninas foi abusada quando criança, né? A Adriana Lisboa, no romance Sinfonia em Branco, é um romance muito forte e que deixa isso muito explícito no romance. Mas, então, são as mulheres que estão falando.
Não são os homens. Não são os homens. São as mulheres. E as mulheres estão começando a ter coragem de falar, escrever cada vez mais. Vocês veem que o Jabuti, no romance, dos 10 finalistas, 8 eram mulheres. E das 5 finalistas, todas são mulheres. Então, é uma coisa espetacular, esse crescimento da produção e a qualidade também da produção das mulheres. Nós encerramos? Sim. Pessoal, vou falar sem mesmo agora. Acho que isso. Não, mas eu retiro. Foi tão pouco a pergunta dela, foi tão explicativo que a gente realmente queria mais questão teórica. Certo. A gente conversa nos bastidores. Isso não. Vamos encerrar, então, essa mesa em função da próxima atividade e do horário. Próxima atividade, que é o lançamento de livros. Então, em nome de todos que organizam em Linge, gostaria de agradecer, reiterar os agradecimentos pela presença da professora Eurídice nesta atividade e neste evento. Muito obrigada. Obrigada.